Muito bem, senhoras e senhores, muito bom dia. Seguindo as normativas de acessibilidade do Conselho Nacional de Justiça, eu faço neste momento a minha autodescrição. Eu sou Janaína Brito, mestre de cerimônias do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Estou neste momento localizada na minha mesa de trabalho, de frente à tela do computador. Sou mulher, pele branca, cabelo na altura dos ombros, cor castanho, olhos castanhos. Atrás de mim uma parede branca. Mais uma vez, muito bom dia, sejam todas as pessoas muito bem-vindas à audiência pública virtual da Justiça Estadual da Região Norte. Pedimos a gentileza que mantenham seus microfones desligados quando não estiverem fazendo uso da palavra. Esta audiência é promovida pelos Tribunais de Justiça do Estado do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, com o objetivo de acolher contribuições da sociedade e do sistema de justiça para a formulação das metas nacionais do Poder Judiciário para 2026. Este evento é pautado na gestão democrática e colaborativa, conforme as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça, e reafirma o compromisso do Poder Judiciário com a escuta ativa da população, e fortalece a cooperação judiciária entre os tribunais de justiças da região norte. Registramos e agradecemos a presença das autoridades que compõem o nosso dispositivo de honra: o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, desembargador Raduan Miguel Filho, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, desembargadora Maísa Vendramini Rosal, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, desembargador Roberto Gonçalves de Moura, do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, desembargador João de Abdala Simões, a juíza auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, Lana Leitão Martins, juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, Elaine da Silva Ramos Cantuária, juíza auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça do Acre, Jordane de Souza Dourado. Neste momento, nós registramos e agradecemos a contribuição e o apoio da OAB Seccional Amazonas, da Defensoria Pública e Ministério Público do Estado do Acre, que contribuíram para a realização deste evento. Registramos e agradecemos a presença do desembargador Luiz Neto, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Pará, também coordenador de metas deste tribunal. Nós agradecemos e registramos as presenças de magistrados e magistradas dos núcleos de cooperação: a doutora Bárbara Marinho Nogueira, juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Amazonas, doutora Kátia Sena, juíza do Tribunal de Justiça do Pará, doutora Valdirene Alves da Fonseca Clementelli, juíza auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça de Rondônia, do juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Tocantins, Jordan Jardim, dos demais serventuários da Justiça que nos acompanham, e todas as pessoas da sociedade. Passaremos agora para os pronunciamentos. Informamos que o tempo é de 2 a 3 minutos e, como estamos fazendo uma transmissão via YouTube, é importante sua autodescrição. Convidamos para fazer uso da palavra a juíza auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Jordane de Souza Dourado. Senhoras e senhores, bom dia. Sou Jordane Dourado. Fazendo a minha autodescrição, estou também sentado à minha mesa de trabalho. Tenho uma pele branca, sou calvo, usando um terno escuro, gravata vermelha e olhos escuros. Eu peço venham às senhoras e aos senhores para cumprimentar todos os presentes no dispositivo, neste importante evento, na pessoa do amigo presidente Raduan Miguel. Sempre a satisfação revê-lo, assim como é uma grande satisfação rever os colegas que fazem deste evento uma oportunidade única, ímpar e muito relevante de debate, de compartilhamento de ideias e de integração entre os tribunais que compõem a região norte. Realmente, a cooperação hoje ela é estrutural para o nosso Poder Judiciário, é uma política pública muito destacada pelo Conselho Nacional de Justiça, e tem propiciado aí que nossas instituições possam crescer, possam conhecer experiências de inovação e juntos vencermos esses grandes desafios que são naturais à nossa região. É uma imensa satisfação e trago aqui para as senhoras e para os senhores, para
os desembargadores, os integrantes da audiência, o abraço e a saudação do presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargador Laudivon Nogueira. Contem sempre conosco em iniciativas como esta, estaremos sempre irmanados e juntos nas iniciativas de cooperação e de integração das nossas instituições. Muito obrigado. Tá sem áudio, Janaína. Agradecemos ao senhor pelo uso da palavra. Desde já, só um momento que saiu aqui do meu... Nós agradecemos e registramos a presença do desembargador Jaime Ferreira, presidente do Tribunal de Justiça do Amapá. Inscrita para fazer o uso da palavra, nós convidamos a juíza de direito deste Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, Elaine da Silva Ramos Cantuário. Bom dia a todos. Saúdo essa honrosa mesa na pessoa do meu presidente, Jaime Ferreira. Quem sou eu? Meu nome é Elaine Cantuária, a idade eu vou me abster de dizer, como todas as mulheres, a maioria delas. Eu sou uma mulher parda, tenho 1,66 m de altura, cabelos escuros com alguns reflexos dourados, estou usando uma roupa laranja e falo sentada em uma mesa. A primeira meta, aquela que o Amapá vai, então, propor para vocês, é a meta que é mais cobrada do judiciário brasileiro. Nessa audiência pública, em que falamos de gestão participativa e que a sociedade precisa saber por que o judiciário tem que estar coadunado com um serviço público eficaz e eficiente, a Meta Nacional 1 proposta, ela não mudou desde 2009, quando se estabeleceu o planejamento estratégico na justiça brasileira. Como Meta 1, julgar mais processos que os distribuídos, a justiça brasileira, então, ela tem que ter crédito dos processos que recebe versus os processos que julga. Nesse sentido, a quantidade maior de processos que ela deve julgar no ano em que recebe, ela deve excluir os suspensos e os sobrestados. A morosidade está em todos os setores, está nos açougues, está nas padarias, e por mais que essa meta ela seja fácil de dizer, é muito difícil de julgar, é muito difícil de ter essa meta na sociedade, porque o judiciário ele precisa de todos os atores, ele precisa de cooperação judiciária, estruturas fortes, o judiciário precisa estar como nós estamos aqui, cooperando para que a inovação venha, para que a gente tenha, na nossa justiça brasileira, principalmente na do Norte, em que padecemos de muita coisa, entre eles o acesso à justiça, que a gente tenha esse crédito, né, de processos julgados. Então, essa é a primeira meta proposta. Devolvo a palavra cerimonial. Muito obrigada. Convidamos a fazer uso da palavra neste momento a juíza auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, Lana Leitão Martins. Bom dia a todas e a todos. Eu me chamo Lana Leitão Martins. Eu sou uma mulher de 53 anos, ao contrário da minha querida amiga Elaine. Vou aqui declarar minha idade, estou sentada, uso um óculos, tenho cabelos curtos, estou no meu gabinete, quero cumprimentar a todos na figura de todos os presidentes dos tribunais aqui presentes e mandar uma saudação calorosa do meu presidente, desembargador Leonardo Cupelo. Ele sempre se declara muito amigo dos presidentes aqui da região norte, especialmente do presidente Jaime, do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. Acho que nós dividimos com o Amapá as mesmas singularidades de sermos tribunais pequenos. E
de nos dedicarmos muito a uma prestação jurisdicional mais eficiente e efetiva, principalmente como a doutora Elaine destacou, a pessoas com alta vulnerabilidade social, que temos muito aqui na região norte. O estado de Roraima, ele frequentemente se dedica a questões que a maioria dos estados não compartilham, que é da migração venezuelana. Né? Também temos em comum as populações indígenas, das quais eu acredito que o CNJ deva ter alguma meta ou alguma política em específico para os nossos tribunais, né? E isso é uma questão que a gente sempre demanda, tá? E quero dizer que o Tribunal de Justiça do Estado de Roraima está sempre pronto a cooperar e a colaborar com todos os da região norte. Muito obrigada. Agradecemos. Nós vamos passar a palavra neste momento para fazer seus cumprimentos ao presidente do Tribunal de Justiça do Amapá, o desembargador Jaime Ferreira. Bom dia a todos. Entrei um pouquinho atrasado, peço desculpa a todos, eu tive um probleminha de acesso. Como sempre, nós da região amazônica sofremos com as conexões da internet, mas estamos aqui ao vivo e a cores. Eu quero fazer uma saudação especial ao desembargador Raduan, né, que hoje tem o papel de, como presidente e anfitrião desta primeira audiência pública, nos trazer assuntos muito significativos. Né? Gostaria também de cumprimentar a minha querida Elaine, que escondeu a idade corretamente por motivos óbvios, até porque não aparece, ou melhor, não aparenta nunca a idade que tem, e ela é bastante nova, não é brincadeira, não. Mas eu quero demonstrar aqui a minha honra de poder estar com vocês nesse compromisso com a governança participativa e com a escuta qualificada, com o aperfeiçoamento contínuo dos tribunais de justiça, e essas metas são os caminhos para que nós possamos ouvir a realidade, compreender os desafios locais e incorporar as contribuições plurais na construção das metas nacionais de 2026. A construção dessas metas, né, estabelecem com clareza um novo modelo de governança, um modelo orientado não apenas pelo planejamento, mas pela legitimidade democrática que nasce do diálogo e da escuta pública. Então, é muito importante estarmos presentes aqui com vocês e nos dispomos a discutir as nossas metas, elevar a qualidade dos nossos tribunais e dar sempre, ao fim e ao cabo, aquilo que nós mais queremos: justiça com segurança. Bom dia a todos, que tenhamos uma grande audiência pública. Obrigada, desembargador. Nós convidamos a fazer uso da palavra neste momento do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, desembargador João de Abdala Simões. Licença, desembargador, o áudio do senhor. Bom dia a todas e a todos. Cumprindo o protocolo, quero dizer que eu sou um homem branco, de 73 anos, tenho 1,67 m de altura, evidentemente de cabelos brancos, uso óculos, estou trajando um paletó azul, com uma gravata verde, camisa branca, estou também aqui postado na mesa de trabalho, e aqui em Manaus, estado do Amazonas, hoje, dia 8 de julho de 2025. Portanto, mais uma vez, agradecer a presença de todas e de todos e dizer que, para nós aqui do Norte, nós sempre reclamamos muito que as diretrizes que são determinadas por Brasília sempre, quase nunca, vamos dizer assim, nós somos ouvidos. E nesse aspecto, hoje, com esta primeira audiência pública,
nós estamos tendo uma oportunidade de discutirmos as nossas dificuldades e esclarecermos quais metas para nós aqui do Norte são importantes para que o Conselho Nacional de Justiça tenha uma perfeita sintonia com o que deve ser atendido nos estados do Norte. Nós temos as nossas peculiaridades, as nossas populações indígenas, os nossos ribeirinhos, os nossos, como foi dito aqui pelo pessoal do estado de Roraima, nós também temos um fluxo migratório muito grande aqui, de estrangeiros, venezuelanos, haitianos. Então, todas essas pessoas não podem ser deixadas ao largo, não podem ser abandonados. Tem, sim, que serem atendidos pelo nosso sistema de justiça. E as metas nacionais, elas vêm ao encontro disso. Então, nós do Amazonas e de todos os estados que formam a região do Norte, nós temos a obrigação de atender esses mais necessitados, ditos invisíveis da nossa sociedade. E, portanto, essa é uma oportunidade que o Conselho Nacional de Justiça está abrindo para nós e nós não vamos perdê-la. Não podemos perder essa oportunidade. Então, nós temos que agarrar com unhas e dentes e dizer e mostrar para eles, olha, o que nós precisamos é disso aqui. As metas, julgar mais processos, sempre é uma meta que deve estar à nossa frente. Mas as metas específicas, são essas que nós vamos estabelecer nessa nossa reunião, que devem ser levadas ao Conselho Nacional de Justiça e devemos brigar nas reuniões futuras para que elas sejam aceitas. E, portanto, bom trabalho para nós, com certeza com esse apoio, com essa união dos estados do Norte, nós vamos conseguir. Muito obrigado, vamos em frente com fé em Deus e pé na tábua. Obrigada pelas palavras, desembargador João. Convidamos, neste momento, a fazer uso da palavra o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, desembargador Roberto Gonçalves de Moura. Muito bom dia aos senhores e senhoras presentes neste evento. Fazendo a minha autodescrição, sou um homem de cabelos grisalhos, pele parda, uso óculos e estou de terno e gravata e sentado em uma poltrona, tendo ao fundo as bandeiras do Brasil, Estado do Pará e de nosso tribunal. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar e agradecer ao desembargador Raduan, presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia e nosso anfitrião, pela acolhida que deu aos nossos servidores que estiveram lá, aprendendo as boas práticas daquele sodalício. Então, meus agradecimentos e em breve... 7 vezes diamante. Deus querendo, eu farei isso pessoalmente ao nosso colega Raduan. Pois bem, damos início agora a mais uma etapa importante nesse processo. Já ouvimos magistrados, magistradas, servidores e servidoras do Judiciário. Agora chegou o momento de escutar vocês, representantes da sociedade e do sistema de justiça. Estamos muito felizes
com essa participação, porque é ouvindo quem realmente precisa da justiça que conseguimos melhorar nosso trabalho e atender com mais eficiência e sensibilidade cada cidadão e cidadã. Não tenho dúvida que vamos juntos, a partir deste momento, construir um judiciário mais próximo, mais justo e mais preparado para servir bem à nossa sociedade. Podem contar com o Estado do Pará no que for possível e cabível. Muito obrigado a todos e sucesso no evento. Muito obrigada pelas palavras, desembargador. Convidamos neste momento a presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, desembargadora Maísa Vendramini Rosal. Bom dia a todos e a todas. Também farei minha autodescrição, atendendo a recomendação do Conselho Nacional de Justiça. Eu estou diante do computador também para uma reunião virtual. Eu sou de cor clara, uso óculos, tenho cabelo tamanho médio, castanho, e estou usando neste momento uma blusa de cor escura, azul marinho. Eu sou desembargadora, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Meu nome é Maísa Vendramini Rosal. Eu cumprimento todas as autoridades presentes, servidores, na pessoa do presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, desembargador Raduan Miguel Filho. É com imensa honra e um profundo senso de propósito que saúdo a cada um dos senhores e senhoras nesta audiência pública virtual da Justiça Estadual da Região Norte. Como presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins, sinto-me especialmente orgulhosa por nosso Estado fazer parte de um momento tão significativo. Hoje testemunhamos um ato que materializa os mais caros princípios de uma justiça moderna e democrática. Os tribunais de justiça do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e do nosso Tocantins se unem não apenas como instituições, mas como uma voz coesa, pronta para ouvir. E ouvir é o verbo que nos move nesta manhã. O objetivo que nos congrega é fundamental: acolher as valiosas contribuições da sociedade e de todo o sistema de justiça para a formulação das metas nacionais do Poder Judiciário para o ano de 2026. Este não é um evento protocolar, é a reafirmação do nosso compromisso com uma gestão participativa que enxerga no diálogo uma população, que enxerga no diálogo com a população o caminho para um serviço público de excelência. A realização desta audiência de forma conjunta é, por si só, uma grande vitória. Ela representa um marco para a cooperação judiciária na Amazônia Legal, demonstrando que, apesar das vastas distâncias que nos separam, estamos mais próximos do que nunca no ideal de contribuir e prova que a colaboração é a nossa maior ferramenta de transformação. A presença de cada um dos senhores e senhoras, cidadãs e cidadãos, magistradas e magistrados, servidoras e servidores, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, advogados e representantes de tantas outras instituições, é o que confere legitimidade e força a este processo. As metas do judiciário não podem e não devem ser definidas apenas nos gabinetes. Elas precisam nascer das reais necessidades daqueles a quem servimos. Tenho a mais plena convicção de que sairemos desta audiência com mais bagagem rica de propostas, críticas e sugestões que irão iluminar nossas decisões e aprimorar cada vez mais o planejamento estratégico de todo o Poder Judiciário Nacional.
Que tenhamos um diálogo franco, respeitoso e, acima de tudo, produtivo, que a voz da Amazônia ecoe e contribua decisivamente para o futuro da justiça em nosso país. Então, espero que essa reunião traga para nós bons frutos, que seja produtiva e de muito sucesso a todos nós. Muito obrigada por essa oportunidade. Obrigada, desembargadora. Convido neste momento a fazer uso da palavra o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, desembargador Raduan Miguel Filho. Bom dia a todos. Sou Raduan Miguel Filho, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Estou sentado no meu birô de trabalho, trajando um terno azul escuro, uma camisa clara e gravata azul. Para mim é uma honra poder estar sendo anfitrião desta reunião, que muito nos ajudará a cumprir o nosso mistério de magistrado e cumprir o nosso mistério perante o CNJ. Saúdo todos os presentes, na pessoa do meu querido desembargador João Simões, decano do Tribunal de Justiça do Amazonas, e da desembargadora Maísa, isso não desmerecendo os demais amigos participantes desta reunião. Mas, por questão de protocolo, eu tenho que me restringir por conta do tempo. Magistradas, magistrados, servidores, servidoras, senhoras e senhores, representantes das instituições parceiras e, principalmente, os cidadãos e cidadãs que nos assistem pela rede mundial de computador. Com enorme satisfação, em nome do Tribunal de Justiça de Rondônia, eu declaro aberta esta audiência pública virtual da Justiça Estadual do Brasil da região Norte, uma iniciativa inédita e histórica, construída com diálogo, cooperação e compromisso com a sociedade. Este momento não é apenas simbólico, ele é concreto e estratégico. Hoje, a Justiça da região Norte se reúne em uma só voz, reafirmando a construção das metas nacionais do Poder Judiciário. Deve ser feita com a sociedade, para a sociedade e pela sociedade. Nossa diversidade, nossa pluralidade cultural, nossos territórios amazônicos e nosso comprometimento comum com a efetividade da justiça constroem uma rede de cooperação judiciária que ultrapassa fronteiras geográficas para alcançar as pessoas onde quer que estejam. Nosso modelo de justiça itinerante é um exemplo disso. As metas nacionais do Poder Judiciário não devem ser um fim em si mesmas, mas devem ser, sim, instrumentos de gestão estratégica, transparência e controle social que orientam nossos esforços para garantir uma justiça mais efetiva, acessível, humana, resolutiva e sustentável. Ao envolver a sociedade nesse processo, reafirmamos os princípios da gestão participativa e democrática, conforme orienta a nossa Constituição. Agradeço profundamente a cada tribunal da região Norte, às equipes técnicas, aos núcleos de cooperação, às instituições parceiras e a todas e todos que dedicaram tempo, empenho e comprometimento para que este evento se tornasse realidade. Estamos construindo um modelo colaborativo,
plural e regionalmente fortalecido de pensar e identificar o judiciário. Convido todas as pessoas a participarem com entusiasmo e respeito, que possamos sair desta audiência mais conscientes, mais interligados e ainda mais comprometidos com a missão que nos une, realizar justiça. Muito obrigado pela presença de todos e que tenhamos uma excelente audiência pública. Obrigado e devolvo a palavra ao cerimonial. Obrigada, presidente. Dessa forma, desfazemos nosso dispositivo de honra, agradecendo mais uma vez as suas excelências, as autoridades presentes. Daremos início agora à audiência pública virtual da Justiça Estadual da Região Norte. Obrigado, pessoal. Trabalho. Obrigado, João. Obrigado, Roberto, Maísa, Jaime. Roberto, Jaime. Fiquem à vontade. Os que estão na minha tela, pelo menos. Mas tenham um bom dia a todos, viu? E vamos ao trabalho. Elaine, também. Tchau. Esta audiência pública tem por finalidade coletar propostas, opiniões e sugestão de cidadãs e cidadãos, magistradas e magistrados, servidores e servidoras, membros do Ministério Público, da Defensoria e demais instituições para o aprimoramento das metas nacionais do Poder Judiciário para o ano de 2026. A participação é livre, democrática e registrada. Para isso, foi aberta previamente a possibilidade de se inscrever para participar da sala de videoconferência deste ano e ter a opção de se manifestar ativamente. Porém, caso você não tenha se inscrito, suas considerações, dúvidas e sugestões poderão ser registradas no chat do YouTube de cada tribunal. Durante a audiência pública virtual, qualquer pessoa poderá enviar perguntas ou comentários por meio do chat da plataforma de transmissão ao vivo, sendo assegurada a moderação e o respeito às normas de civilidade e pertinência temática. Assim, serão apresentadas todas as propostas de metas para, posteriormente, serem realizadas as perguntas e demais manifestações. Neste primeiro momento, cada tribunal responsável por apresentar uma proposta de meta terá até 3 minutos para sua explanação. Após esse momento, cada pessoa que se inscreveu para se manifestar de forma oral terá o tempo de até 2 minutos para sua fala. É importante lembrar que é vedada a utilização do espaço da audiência pública para manifestações de cunho eleitoral, promocional ou que não estejam diretamente relacionadas às metas nacionais do Poder Judiciário. As manifestações que foram registradas por escrito, bem como as demais considerações expostas nos chats do YouTube, serão respondidas após a audiência pública, de modo que as respostas serão publicadas nos sites dos tribunais e enviadas para os e-mails coletados devido à quantidade de contribuições. Em seguida, será feito um arremate de todas as manifestações. Esse comentário final será realizado pelo Tribunal de Justiça do Tocantins. Ao final de todo o evento, as propostas e as manifestações colhidas na audiência pública serão sistematizadas e encaminhadas ao Conselho Nacional de Justiça pelos Tribunais de Justiça do Estado do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Começaremos agora a apresentação da proposta de metas nacionais. Nós convidamos a senhora Márcia Raquel de Castro e Costa Risato, secretária de Planejamento do Tribunal de Justiça do Amazonas, que fará uma contextualização. O que são as metas nacionais, processo de formulação das metas e a rede de governança. Bem-vinda, Márcia. Bom dia a todos, bom dia a todas. É um prazer estar aqui nessa reunião inédita, como foi muito bem colocado pelo presidente de Rondônia, e dizer que eu estou muito feliz por essa iniciativa e por todos terem aceito, porque isso já é uma demonstração de que nossos objetivos estão bastante coesos. Eu sou uma mulher branca, de 54 anos, com cabelo castanho claro, estou usando óculos,
e uma blusa preta. Bem, nós achamos melhor aqui no Amazonas fazermos um vídeo didático que pudesse exemplificar melhor a importância da realização dessa audiência pública e falar também um pouco desse processo do qual ela faz parte, que é o processo da gestão participativa. Desde já eu agradeço e peço que passem o vídeo. A audiência pública é um instrumento democrático fundamental no processo de construção das políticas do Poder Judiciário. É por meio dela que a Justiça se abre para ouvir a sociedade, promovendo diálogo com os cidadãos, com instituições, organizações e com representantes de diversas áreas. Mais do que um momento de escuta, a audiência pública representa a participação ativa da sociedade na definição das prioridades do Judiciário. É nesse espaço que surgem as ideias, denúncias, propostas e experiências que ajudam a aprimorar o sistema de justiça, tornando-o mais próximo da realidade de quem precisa dele todos os dias. A realização de audiências públicas como etapa do planejamento estratégico do Judiciário está prevista na Resolução CNJ número 221 de 2016, que estabelece diretrizes para a elaboração das metas nacionais do Poder Judiciário. Essa norma reforça a importância da gestão participativa, orientando os tribunais a promoverem escutas públicas com transparência e ampla divulgação. O processo participativo para a definição das metas ocorre em 4 etapas principais. A primeira, consulta pública nacional, com sugestões abertas à sociedade. A segunda, audiências públicas regionais, onde os tribunais ouvem diretamente os cidadãos e as instituições. A terceira, sistematização das contribuições por parte do CNJ e dos tribunais. E a quarta e última etapa é a deliberação final no Encontro Nacional do Poder Judiciário, onde as metas são debatidas e aprovadas. Com isso, a audiência pública se consolida como um mecanismo essencial para garantir que o planejamento da justiça seja o mais representativo, eficiente e conectado com os reais desafios sociais. A audiência pública não é apenas um procedimento, é um compromisso com o diálogo, com a transparência e com a construção conjunta de uma justiça mais justa. Bem, eu devolvo então a palavra ao cerimonial. E uma ótima reunião para todos nós. Muito obrigada, senhora Márcia. Nós passamos a palavra agora à excelentíssima juíza Elaine da Silva Ramos, que fará a explanação da proposta de meta nacional 1, julgar mais processos que os distribuídos. Obrigada, cerimonial. Já peço desculpas, porque o que nos chegou era que a gente já entraria na defesa da meta, mas o passo inicial era a saudação. Então, já fiz minha autodescrição e já saudei todos os membros aqui dessa mesa virtual na pessoa do meu presidente. E também gostaria de saudar o presidente Raduan, um amigo querido, que ocupa aí a presidência do Tribunal de Rondônia. Como já expliquei, a Meta 1 foi criada em 2009, quando se instituiu o planejamento estratégico na justiça brasileira. Nós saímos de uma gestão não profissionalizada do judiciário, e a partir desse ano de 2009, nós passamos a ter uma gestão pensada para que o judiciário pudesse ser eficiente e eficaz dentro dos parâmetros do que podemos ter como uma administração pública construída para o usuário utente do serviço público na doutrina europeia. A Meta 1 ela é muito importante para o judiciário da Amazônia, porque nossos desafios são estruturais. Nossas estradas são rios, padecemos de uma justiça em que a extensão territorial das nossas
dos nossos estados, muitas vezes, são justiças inacessíveis por estradas. Somente navegando horas e horas em rios, a gente consegue acessar esse cidadão com soluções inovadoras, muitas vezes, nessa justiça itinerante. Nós temos hipervulnerabilidades extremadas, onde as desigualdades sociais e as estruturas do judiciário, elas devem ser levadas em consideração quando nós trabalhamos com eficiência e eficácia, que é o teor desta meta 1. E, não obstante a tudo isso, temos que julgar mais processos do que recebemos neste ano. Como coadunar o acesso à justiça no mundo sem internet, que muitas vezes os ribeirinhos, as comunidades tradicionais e os indígenas não têm internet, como coadunar tudo isso com uma justiça 4.0. Então, o desafio da Amazônia é muito grande, que essa audiência pública ela seja utilizada para que a gente tenha propostas inovadoras, propostas que a gente, com criatividade, possamos, então, levar essa Amazônia a cumprir essa meta, que é uma das mais ousadas e audaciosas, tanto que é uma meta que, desde 2009, ela não é modificada, mas como vamos enfrentar todos esses desafios dessas hipervulnerabilidades, ou melhor, essas vulnerabilidades extremadas, dentro desse território da Amazônia que tem muitas línguas e que tem uma população, muitas vezes, carente, e que esses serviços públicos chegam também com a justiça. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora Elaine. Nós passamos a palavra neste momento para a coordenadora de gestão estratégica do Tribunal de Justiça do Pará, a senhora Luciana Sá Fernandes, que falará sobre a proposta de meta nacional 2, julgar os processos mais antigos. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Luciana, eu sou uma mulher cisgênero de 1,60 m de altura, 51 anos de idade, cor da pele parda, cabelos castanhos, um pouco abaixo da altura dos ombros, olhos castanhos. Eu uso óculos e estou vestindo um vestido lilás com blazer roxo. Bom, com relação à meta 2, que diz respeito a julgar os processos mais antigos, nós temos algumas curiosidades com relação a essa meta. Ela foi a primeira meta processual estabelecida para todo o Poder Judiciário. Ela é a mais antiga, ela foi criada em 2009, com o objetivo de reduzir o estoque dos processos pendentes de julgamento. Recentemente, no ano de 2024, nós tivemos uma evolução dessa meta, onde foi estabelecida uma submeta da meta 2, com o objetivo de nós focarmos os esforços naqueles processos de conhecimento pendente de julgamento há 15 anos ou mais. Então, feitas essas colocações, a proposta de meta 2 é julgar até 31/12/2026, pelo menos no primeiro grau, 80% dos processos distribuídos até 31/12/2022, no segundo grau, 90% dos processos distribuídos até 31/12/2023, nos juizados especiais e turmas recursais, 90% dos processos distribuídos até 31/12/2023 e 75% dos processos de conhecimento pendentes de julgamento há 15 anos, ou seja, aqueles distribuídos até 2011 ou mais. Nós também trouxemos o resultado, né? Pode passar, por favor? Também nós trouxemos o resultado do nosso segmento de justiça, que é a Justiça Estadual, com relação ao ano fechado de 2024 e o andamento do ano de 2025. Bom, então, no segmento primeiro grau, no ano de 2024, nós tivemos o cumprimento da meta 2 de 102,97%, no segundo grau, 101,98%, nos juizados especiais e turmas recursais, 103,58%. Com relação a 2025, a última atualização foi 31/5/2025. Já estamos no primeiro grau, com 100,54% de grau de execução, no segundo grau, 100,82% de grau de execução, e nos juizados especiais e turmas recursais, 95,03% de grau de execução da meta 2. Obrigada. Obrigada. Passo a palavra
A senhora Elaine da Silva, desculpa, a secretária de Planejamento, Márcia Raquel de Castro, do Tribunal de Justiça do Amazonas, para a proposta de meta nacional 3, estimular a conciliação. Bem, a meta 3 visa estimular a conciliação na justiça em 1 ponto percentual em relação sempre ao ano anterior. Então, da mesma forma, para 2026, a proposta é de que os tribunais consigam aumentar em 1 ponto percentual ou, pelo menos, tenham atingido a cláusula de barreira de 17% desse índice de conciliação. Eu faço apenas algumas considerações em relação à meta 3, no que diz respeito ao 2º grau, que os resultados da maioria dos tribunais eles ficam bem aquém do esperado, então essa meta, praticamente, o 1º grau, é quem consegue unir esforços no intuito de alcançá-lo. E com o número de demandas predatórias que nós estamos recebendo, não sei se é uma realidade também dos demais estados da região norte, nós temos recebido um quantitativo absurdo de processos, unicamente com o intuito de recebimento de danos morais, de danos materiais, processos, inclusive, que vêm em lote de escritórios de advocacia. Então, a cada ano tem sido mais difícil a gente conseguir manter esse padrão de conciliação, porque as pessoas não estão realmente querendo conciliar, elas estão entrando na justiça com o intuito de receber algum valor que, inclusive, sendo orientadas pelos próprios escritórios de advocacia. Então, houve algumas sugestões no próprio Norte, quando nós encaminhamos a proposta da meta 3, alguns até sugerindo exclusão da meta, ou pedindo para que a cláusula de barreira seja diminuída, ou que, ao invés de 1 ponto percentual, nós possamos crescer pelo menos meio ponto. Apenas fazendo colocando um cenário rápido. Se a cada ano nós continuarmos a aumentar 1 ponto percentual, daqui a 4 anos nós já estaremos com 21, quem está com 17 já vai estar tendo que ter 21%. Então, é importante que o CNJ entenda que os tribunais, eles precisam sim melhorar os seus números, mas quando aquilo já é uma realidade que praticamente está no seu limiar, no seu limite, a gente não pode estar melhorando sempre um indicador. Acho que mantê-lo, muitas vezes, já é conquistado a duras penas. Então, essa reflexão que eu faço para nós pensarmos aqui na nossa reunião. Muito obrigada. Obrigada, senhora Elaine. Senhora Márcia, desculpa. E convidamos agora a excelentíssima juíza Elaine da Silva Ramos para fazer a apresentação da proposta de meta 4, priorizar o julgamento dos processos relativos aos crimes contra a administração pública, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais. Obrigada, Janaína, mais uma vez. A meta 4, ela diz respeito à ética, à eficiência e eficácia que deve nortear a administração pública. A administração pública no seu sentido geral, tanto colocada ao judiciário, ao executivo e ao legislativo. A redação da meta fala em priorizar o julgamento dos processos relativos aos crimes contra a administração pública, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais. A verdadeira função do administrador público é aplicar não só as verbas, mas também suas atitudes com razoabilidade e proporcionalidade em prol do seu administrado. No judiciário, então, se prioriza o julgamento dos processos relativos aos crimes contra a administração pública, porque eles estão estruturados na chamada violência institucional, que vai da omissão ou à ação do servidor público, tanto quanto à improbidade administrativa, no tocante à malversação, ou quando há uma omissão nessa prestação de conta, tanto quanto os ilícitos eleitorais, que eles estão atrelados ao verdadeiro conceito de democracia. Então, identificar e julgar até 31 de 12 de 2006, 65% dessas ações
ela é primordial para que o judiciário seja mais eficiente e eficaz, no sentido de que os processos morosos, os processos que não dão conta com rapidez desses desvios, muitas vezes desvios de funções e violências institucionais contra essa prestação do serviço, possam ter, então, essa conclusão em tempo hábil. Também a redação desse artigo, dessa meta, fala que, em especial, essas ações distribuídas até 31/12/2022, também atinentes à corrupção ativa, passiva, peculata em geral e concussão, identificar e julgar até 26/10/2026 100% das ações de improbidade administrativas distribuídas até 26/10/2022. É uma meta audaciosa, mas com ela o Serviço Público e o CNJ querem mostrar para a população que o serviço público é uma missão de todas as administrações, inclusive a administração judiciária. Muito obrigada. Agradecemos a Giselaine mais uma vez. Passamos a palavra ao senhor coordenador de Gestão Estratégica, Estatística e Projetos do Tribunal de Justiça do Tocantins, Renato Alves Gomes, para a apresentação da Meta Nacional 5, reduzir a taxa de congestionamento. Bom dia a todos, me chamo Renato, sou do TJ do Tocantins, sou um homem de pele clara, mais de 40 anos, estou usando óculos e estou aqui na minha sala de trabalho. A Meta Nacional número 5, ela busca reduzir a taxa de congestionamento, que seria reduzir em 0,5 ponto percentual a taxa de congestionamento líquida dos processos de conhecimento em relação ao ano de 2025, né? Tendo como cláusula de barreira o percentual de 56%. É uma meta que confunde um pouco a nossa cabeça, mas ele é um indicador que pretende medir a eficiência do judiciário, trazendo para a gente a proporção de processos que estão pendentes de solução em relação ao total de casos que tramitaram em um determinado período, tá? No caso, no ano. E como é que funciona? A taxa de congestionamento ela é calculada dividindo-se o número total de processos que estão pendentes, excluindo os processos que estão suspensos, pelo total de processos baixados, mais os que ainda estão pendentes. Então, quanto maior a taxa de congestionamento de um tribunal, maior o número de processos acumulados e, consequentemente, menor a eficiência desse tribunal em dar vazão. Em outras palavras, quanto menor a taxa de congestionamento, melhor a situação daquele tribunal, tá? E a cláusula de barreira indica que o tribunal que alcançou aquele percentual não necessariamente precisa reduzir em 0,5 ponto. Então, se ele já alcançou essa cláusula de barreira, ele não precisa reduzir, bastaria ele manter. Essa é a situação da meta 5, é uma meta que confunde um pouco pelos termos um pouco mais técnicos, mas é uma meta interessante e importante de se mensurar. E é isso, Janaína. Muito obrigada, senhor Renato. Nós passamos a palavra à secretária de Gestão Estratégica do Tribunal de Justiça de Roraima, a senhora Verusca Anne Souza Lobo, para a apresentação da proposta de Meta Nacional 6, priorizar o julgamento das ações ambientais. Bom dia a todos, meu nome é Verusca, sou uma mulher parda, de cabelos lisos e negros, olhos escuros, estou trajando um blazer rosa, estou sentada na minha cadeira de trabalho e ao fundo é possível ver elementos de um ambiente corporativo. Em relação à meta 6, priorizar o julgamento das ações ambientais, nós temos identificar e julgar até 31/12/2026 50% dos processos relacionados às ações ambientais distribuídos até 31 de dezembro de 2025. Em relação a essa meta, é importante ponderar que nos anos anteriores nós tivemos uma separação de matéria. Até o ano anterior nós tínhamos dentro dessa meta as ações relacionadas aos indígenas e quilombolas, que foi priorizada numa meta própria, e que, depois da saída dessas matérias, nós tivemos uma majoração percentual.
Então, nós assistimos aí um aumento de 35% para 50% dos processos, sendo necessários priorizar, e isso, naturalmente, aumentou a dificuldade dos tribunais em cumprir a meta 6, tribunais da região amazônica, que detém maior parte dessas ações ambientais. Então, é interessante que nós consigamos debater essa meta no sentido de realmente envolve ainda mais a região amazônica, e nós temos aí um aumento de dificuldade, porque nós saímos de 35% para 50% de processos a serem julgados relacionados à temática. Então, minha ponderação em relação à meta 6 seria essa, né, do aumento do percentual e da característica da região que nos encontramos, que é natural que tenha mais processos, volumes relacionados a essa temática. Agradeço a participação. Obrigada, senhora Verusca. Convidamos novamente a senhora Luciana Sá Fernandes, coordenadora de Gestão Estratégica do Tribunal de Justiça do Pará, a apresentação da Meta Nacional 7, priorizar o julgamento dos processos relacionados aos indígenas e quilombolas. A Meta Nacional 7 é uma meta nova, ela surgiu agora, foi elaborada no ano de 2024 para o ano de 2025. E ela é focada no julgamento dos processos relacionados às comunidades indígenas e quilombolas. Então, qual é a proposta de meta? Identificar e julgar, até 31/12/2026, 50% dos processos relacionados aos direitos das comunidades indígenas e 50% dos processos relacionados aos direitos das comunidades quilombolas, distribuídos até 31/12/2025. E também nós trouxemos os resultados que foram alcançados, né, pelos tribunais estaduais, tanto no ano de 2024, quanto no ano corrente. Então, pode ser, né, que eventualmente alguém se pergunte, mas se essa é uma meta nova, que surgiu agora em 2025, como é que nós já temos resultados do ano de 2024? Então, já foi muito bem colocado aqui pela Verusca, mas só ressaltando que essa meta 7, ela é um desdobramento da antiga meta 10, que tratava tanto das ações ambientais, quanto das ações de comunidades indígenas e quilombolas. E esse ano ela foi desmembrada em duas metas, a meta 6, que foi muito bem aqui colocada anteriormente, e a atual meta 7, que nós estamos discutindo. Então, por isso, é possível nós fazermos a inferência tanto do resultado das comunidades indígenas, quanto das comunidades quilombolas. De modo que o resultado para o ano de 2024, nós tivemos 235,29% de grau de execução, e com relação às comunidades indígenas. E com relação às comunidades quilombolas, em 2024, tivemos 107,14% de grau de execução. Em andamento, temos 115% de grau de execução com relação às comunidades indígenas e 55,56%. Um momento. 55,56% de grau de execução com relação às comunidades quilombolas. Esses dados são referentes até 31/5/2025. Obrigada. Obrigada, senhora Luciana. Convidamos o excelentíssimo juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça do Acre, doutor Jordani de Souza Dourado, para fazer a apresentação das propostas 8 e 9, sendo a 8, priorizar o julgamento dos processos relacionados ao feminicídio e à violência doméstica e familiar contra as mulheres, e a 9, estimular a inovação do Poder Judiciário. Renovo os cumprimentos às senhoras e aos senhores, já fiz inicialmente a minha autodescrição, e estamos neste momento com o objetivo de falar de duas metas que possuem objetivos em polos bem diferentes. Uma meta, a primeira a ser apresentada, a meta 8, ela se destina à destruição de uma cultura. E a meta 9, por seu turno, tem o objetivo de construir uma cultura. Em relação à meta 8, que é identificar e julgar até 31/12/2026,
75% dos casos de feminicídio distribuídos até 31/12/23 e 90% dos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher distribuídos até 31/12/23, essa meta foi construída com um objetivo muito claro de se contrapor, de combater uma perversa cultura que existe no Brasil, uma perversa e persistente cultura de violência de gênero. E aqui eu peço muita atenção ao primeiro verbo da meta, que é o identificar. O feminicídio, a violência de gênero, a violência contra a mulher em geral, ainda é uma violência muito escondida. Por mais que ela tenha sido cada vez mais exposta, revelada e investigada, nós temos, no Brasil, uma subnotificação muito grande dos casos de violência contra a mulher. Para as senhoras e senhores terem uma ideia, em 2023, a taxa de homicídios estimados por 100 mil habitantes, a taxa estimada de feminicídio foi de 4,1 mil, ao passo que a taxa de feminicídios registrados foi de 3,5. Esses são dados do Atlas da Violência. A taxa de homicídio contra mulheres, ela é 17% maior do que a calculada com base nos registros oficiais. E em 2024, nós tivemos um recorde de feminicídio no Brasil, com 1.459 casos. Esses episódios de violência, eles não podem ser julgados com demora. Eles precisam de celeridade e esse é exatamente o propósito da meta. A celeridade nesses casos, ela evita que a demora aumente o risco de reincidência dessa violência, prolongue o sofrimento das vítimas, gere sensação de impunidade e, claro, a celeridade ela vai encorajar novas denúncias, diminuindo esse hiato entre os casos reais e a sua notificação e apuração. O que se espera da meta 8? Pela perspectiva processual, que os estoques sejam reduzidos desses casos de violência doméstica e feminicídio, pela perspectiva social, que se tenha mais confiança da população no trabalho do Poder Judiciário, e pela perspectiva de proteção dos direitos humanos, que nós tenhamos, de fato, uma maior proteção das mulheres, que o Estado brasileiro não seja deficiente em relação à apuração e punição desses casos. E já partindo aqui para a meta 9, eu peço, por favor, que seja exibido o slide da meta 9, nós aqui já estamos a tratar de um estímulo, de uma criação de uma nova cultura no Poder Judiciário, que é a cultura da inovação. A meta 9 diz que nós devemos implantar no ano de 2025 um projeto do Laboratório de Inovação com avaliação de benefícios à sociedade e relacionado à Agenda 2030 da ONU. Qual é o impacto, sobretudo social, da meta 9? É trazer resultados efetivos à sociedade e ao jurisdicionado. Essa meta 9, ela acompanha a transformação digital do Poder Judiciário. Hoje nós dispomos de novas tecnologias, de novos recursos e de novas estruturas para atender a população. E eu cito aqui, como um excelente exemplo, os fóruns digitais de Rondônia, que inspiraram o Brasil, entre outras tantas iniciativas. Inovar é buscar melhores soluções, mais efetivas, com maior alcance e com menor custo. E isso está perfeitamente alinhado à Agenda 2030 da ONU, que prega que tenhamos cada vez mais uma sociedade com um esforço sustentável, um esforço prático, um esforço efetivo, mas que esteja em compasso com essa preocupação da sustentabilidade, de preservação do meio ambiente. A meta 9 também, ela promove uma importante colaboração institucional entre os tribunais. Estivemos aí recentemente em Rondônia, teve um evento recente sobre laboratórios de inovação, com participação de vários colegas da região norte e de outros estados, no qual tivemos a grata oportunidade de conhecer belíssimas experiências, apresentar também as nossas experiências e transformar essa cooperação
judiciária, essa cooperação institucional em uma rede forte, em uma realidade que nos ajuda a vencer cotidianamente desafios comuns. E, claro, a Meta 9, como falei no início, ela tem, sobretudo, um impacto cultural, o impacto de inovar. E, muitas vezes, inovar é até volver ao simples, né? É voltar ao simples, é descomplicar. Para finalizar, eu quero apenas deixar aqui o registro de uma experiência do Poder Judiciário do Acre, de inovação, o ViaJus, em que ele moderniza aquele processo de autorização de viagem de crianças e adolescentes, substituindo procedimentos complicados por um fluxo mais rápido, mais prático, utilizando formas e tecnologias acessíveis como WhatsApp, formulários online, para evitar sempre aquele problema que costuma acontecer de embarque, de serem obstados em embarque no sistema de autorização. É isso, colegas, obrigado pela atenção, pela paciência, que possamos cada vez mais inovar, cooperar e combater a cultura da violência. Muito obrigada, doutor Giordani. Convidamos para a apresentação da Meta 10, a última meta, a secretária de Gestão Estratégica do Tribunal de Justiça de Roraima, Verusca Anne. A Meta 10 é promover os direitos da criança e do adolescente. Perfeito. Aqui nós temos identificar e julgar até 31 de dezembro de 2026, no primeiro e no segundo grau, 90% dos processos em fase de conhecimento nas competências da infância e juventude, civil e de apuração de atos infracionais, distribuídos até 31 de dezembro de 2025 nas respectivas instâncias. Então, em relação a essa meta, nós temos uma modificação de percentual, no primeiro momento já sendo destacada, afinal, nos anos anteriores, essa meta propunha 100% de julgamento no segundo grau, e neste exercício de 2026 estamos tendo uma padronização de percentual. A meta 10, ela vem no sentido de assegurar perante o Poder Judiciário o direito das crianças e dos adolescentes, priorizando o julgamento desses processos, evitando que esse grupo vulnerável, né, esteja à mercê da sociedade. E, nesse sentido, nós temos uma meta de continuidade, não é uma meta nova, é uma meta que vem desde 2023 e que, de fato, tem logrado êxito, porque tem promovido a priorização nacional de todos os processos que circundam essa matéria no judiciário. É importantíssima a manutenção dessa meta, porque ela vem realmente priorizando um grupo que necessita de uma atenção diferenciada. E, de fato, a gente consegue analisar no desempenho dos tribunais um percentual de cumprimento acima dos 100%, o que evidencia que nós estamos realmente conseguindo ter êxito na promoção dos direitos das crianças e dos adolescentes. Então, são essas as ponderações em relação à meta 10, e repasso a palavra para o cerimonial. Muito obrigada, doutora Verusca. Tivemos, assim, a apresentação das propostas das 10 metas nacionais. Nós obtivemos 24 inscrições para manifestação oral, dessas estão online no momento 3. Por esse motivo, o tempo para fazer a manifestação será de 5 minutos. Reiteramos a informação que as manifestações escritas serão respondidas após a audiência pública, de modo que as respostas serão publicadas nos sites dos tribunais e enviadas para os e-mails coletados devido à quantidade de contribuições. Os dados pessoais coletados serão utilizados exclusivamente para os fins institucionais do evento, com base na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Neste momento, nós abrimos o microfone para a manifestação do senhor Edilson dos Santos Oliveira Neto. Senhor Edilson está online? Pode ligar o seu microfone. Bom dia, excelências. Conseguem me ouvir bem? Positivo, né? Bom dia a todos. Meu nome é Edilson Neto. Sou presidente da Comissão de Processo Penal da OAB Amazonas. Desde já agradeço a esta oportunidade, a este espaço que é conferido para um causídico como eu, em nome da minha ordem seccional, de me manifestar em prol das metas do nosso Poder Judiciário no norte do Amazonas, e cumprimento a toda a mesa aqui presente, composta por ilustres juízes, ilustres embargadores, ilustres autoridades
a pessoa do nosso desembargador do Estado do Amazonas, o senhor João Simões. É uma honra, excelência, estar aqui falando em vossa presença, assim como de todas vossas excelências que estão aqui presentes. De maneira objetiva, inclusive pelo tempo que me é fixado para poder me manifestar aqui, eu me dirijo especificamente às metas de cunho 8 e de cunho 9. Isso porque sou advogado atuante do Tribunal do Júri, da comarca de Manaus, e, por vezes, os casos que envolvem o Tribunal do Júri, eles envolvem justamente o feminicídio. O feminicídio é um problema sistêmico na sociedade brasileira, na nossa ordem jurídica, que precisa ser combatido da melhor maneira possível. E, por vezes, atuo como assistente de acusação. Então, entendo que existe uma maior necessidade de que ele seja combatido e também seja favorecido justamente o princípio da publicidade. De que maneira? A melhor maneira de mostrar para a sociedade a atuação do Poder Judiciário, bem como do Ministério Público, assim como da advocacia, é expor para a sociedade como que está sendo realizado o trabalho desse tripé da justiça que é tão fundamental. Então, de maneira sucinta, de maneira objetiva, a sugestão que eu, enquanto presidente da Comissão de Processo Penal, trago para vossas excelências, a fim de que haja o maior combate aos delitos de feminicídio, bem como a transparência, a publicidade da atuação jurisdicional, é que, pelo menos, as principais sessões do Tribunal do Júri que envolvam casos de feminicídio sejam transmitidos pelo YouTube, sempre com a devida proteção do Conselho de Sentença que representa a nossa sociedade. Não precisam ser todas as sessões do Tribunal do Júri, mas pelo menos as principais, de modo que, dessa forma, a atuação do Poder Jurisdicional na região norte, ela tenha um maior alcance. Eu não tenho tanto conhecimento de como atuam nas outras regiões, sul, sudeste, centro-oeste, etc., mas já vi que algumas sessões, como por exemplo a da Boate Kiss, que era um caso de bastante repercussão aqui no nosso estado, houve uma transmissão acerca disso, que promoveu o maior contato da sociedade com a atuação do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, e acho que isso é uma iniciativa que pode ser implementada para a região norte em prol do nosso Poder Judiciário, assim como da atuação da advocacia e também do Ministério Público, inclusive para a inovação, que, como muito bem salientado pelo nosso ilustre magistrado, é uma cultura que tem que ser fomentada, ao passo que o combate ao feminicídio deve ser realizado para que o feminicídio, enquanto problema sistêmico da nossa sociedade, ele seja combatido e não seja fomentado mais. Então, já me encaminhando para o final, a sugestão que eu tenho para trazer aqui para esta audiência pública, que é de suma importância a realização para que a justiça possa ouvir a demanda dos atuantes no Poder Judiciário, da Defesa, do Ministério Público, do próprio Poder Judiciário, é justamente essa, a transmissão, ao menos das principais sessões do Tribunal do Júri aqui da região norte, em cada um dos tribunais, do Amazonas, de Rondônia, de Roraima, Amapá, Pará, para que dessa forma a sociedade possa ver a atuação do nosso poder jurisdicional e também isso sirva como uma forma de desestimular a prática desse tipo de delito e promover a inovação, ao passo que quando a justiça seja feita por meio da condenação ou da absolvição de inocente, a sociedade possa ter certeza ainda mais, porque nossos tribunais da região norte atuam de maneira muito diligente, que a justiça está sendo feita da melhor maneira possível. E já encerrando aqui, faltando 30 minutos para minha fala terminar, coloco a Comissão de Processo Penal da OAB Amazonas sempre à disposição de todo o nosso Poder Judiciário para contribuir sempre em prol da justiça. Muito obrigado, excelências. Muito obrigada, senhor Edilson. Senhor Carlson Uchoa Pinto, o senhor tem 5 minutos para a sua manifestação, a partir de agora. Não, eu me abstenho de falar, porque o que foi dito ficou muito bem claro. Tá certo. Temos inscrita também a senhora Cristiane de Souza Gama, com 5 minutos. Obrigada. Bom dia a todos. Agradeço à comissão organizadora por mais uma vez abrir esse espaço de diálogo e construção coletiva. Em 2024, eu participei dessa audiência me colocando como cidadã e representando uma entidade de sociedade civil.
no momento em que a inscrição de expositores ainda era voltada a organizações profissionais ligadas ao sistema de justiça. Por isso, quero parabenizar e reconhecer com alegria a ampliação que se concretizou agora em 2025, permitindo explicitamente que qualquer cidadão, pessoa física, possa participar diretamente com suas propostas. Essa mudança representa um avanço importante, para mim também é uma conquista, pois está em sintonia com aquilo que defendi nas metas passadas, o fortalecimento da participação popular e o estreitamento dos laços entre o Poder Judiciário e a sociedade, que essa abertura se amplie ainda mais e consolide como parte permanente de uma justiça acessível, democrática e verdadeiramente inclusiva. Sou Cristiane Gama, cidadã ativista social, estou inscrita nessa audiência como representante da SPEDAN, Comissão de Leis PCD, e de movimentos sociais gestoras de rede de inclusão e ação. Mas hoje, embora traga a bagagem coletiva de todas essas frentes, falo sobretudo como mãe, como mulher amazônica e como cidadã que vive na pele, que está nas entrelinhas das estatísticas. As metas nacionais são instrumentos importantes, mas acredito que, além dos indicadores quantitativos, devemos olhar para a dimensão relacional de ética, como o judiciário tem diagnosticado a sociedade, onde estão as pontes e onde ainda há muros. Neste último ano, encontrei abertura, escuta e diálogo com instituições como a Defensoria Pública, o Ministério Público, tribunais eleitorais de contas, que entre muitos servidores do judiciário, como o próprio TEJAM. Registro esse reconhecimento e deixo também uma reflexão. E os magistrados? A ausência de espaço de escuta direta com juízes ainda é o desafio. Que essa audiência possa inspirar, se necessário, um movimento de aproximação, responsabilidade compartilhada. Minhas propostas e sugestões às metas. Meta 1, ampliar o uso de videoconferência, plantões de força-tarefa e centros de assessoramento com atenção especial às comarcas do interior. Meta 2, criar salões judiciais temáticos, mutirões do tempo, com foco em processos até 2021, priorizando causas que envolvam a população vulneráveis. Meta 3, promover campanhas públicas educativas sobre os benefícios da conciliação, com apoio da Defensoria, Ministério Público, Conselhos Comunitários e movimentos sociais. Meta 4, criar núcleos especializados de juízes e servidores para esses processos, com metas de produtividade e prestação de contas mensal à sociedade. Meta 5, implantar triagem inteligente com apoio da IA para a distribuição processual automática, priorizando celeridade sem comprometer o devido processo legal. Meta 6, promover mutirões ambientais em parceria com o IBAMA, ICMBio e entidades locais, especialmente nas regiões das florestas e rios. Meta 7, assegurar intérprete, formação específica e consulta cultural com respeito à delimitação desses povos. Meta 8, agilizar o julgamento dessas ações com garantia de medidas protetivas imediatas e acompanhamento psicossocial integrado. Meta 9, propõe o lançamento de um projeto piloto de audiências assistidas por inteligência artificial para ações de menor complexidade com cumprimento de sentença. A ideia não é substituir o juiz, mas permitir foco maior em casos complexos e humanos. A nação pode ficar a cargo dos servidores da área técnica com envolvimento de magistratura em papel protagonista. Quanto mais juízes compreendem a ferramenta, mais podem decidir com consistência, ética e transparência. Inovar também é escutar. Propõe experiência piloto de inovação inclui não apenas tecnologias, mas também mecanismos de escuta direta entre magistrados e jurisdicionados, como rodas de escuta pública, relatos orais em audiências e viés reestruturativos e humanizados, resguardando a oralidade como meio de aproximação e confiança, conforme já defendido por magistradas, como a juíza Orlana Pisque no ambiente dos juizados especiais, em artigo publicado no site oficial do JDFT. O judiciário precisa usar, mas também humanizar. E ouvir é uma forma de restaurar o vínculo de confiança com a sociedade. Meta 10, fortalecer parcerias institucionais para diagnóstico precoce da situação de risco, com participação de escolas, conselhos tutelares, conselhos de educação estadual, municipal, OSCs, entidades comunitárias, núcleos de escuta qualificada de lideranças comunitárias representando a população em situação de vulnerabilidade. Garantir resposta articulada e imunizada do sistema de justiça às crianças vítimas de negligência, violência e exclusão, com atenção especial às de deficiência e transtorno de neurodesenvolvimento. Sugestão de uma meta 11, acessibilidade e justiça inclusiva, promover a capacitação continuada de magistrados e servidores de operadores de direito sobre os direitos das pessoas com deficiência, garantir acessibilidade nos processos, atendimento adequado nas audiências e cumprimento efetivo da Lei Brasileira de Inclusão. Proposta transversal, acompanhamento, controle social e responsabilização. Sugiro que cada meta possua indicadores específicos e públicos, com relatórios trimestrais abertos à população, fórum de escuta e monitoramento participativo. Além disso, é essencial garantir que os prazos processuais sejam respeitados por todas
todas as partes, inclusive pela magistratura, que os mecanismos correcionais funcionem de forma acessível, segura e efetiva, sem risco à representação da cidadania, às partes e advogados, e, sobretudo, que o acesso à justiça não dependa de quem tem mais influência ou poder econômico, mas de quem mais precisa ser protegido pela lei. Finalizo reformulando meu compromisso com o judiciário que seja mais eficiente, mais humano e justo, que a população volte a acreditar na justiça é possível, desde que ela seja com imparcialidade, escuta e responsabilidade. Agradeço pela escuta e por esse espaço, estou à disposição. Nossos agradecimentos à senhora Cristiane Gama pela manifestação. Neste momento, abro a palavra àqueles que queiram também fazer a sua manifestação oral, mesmo que não tenha previamente se inscrito. Bom dia, bom dia. Eu fiz inscrição no Instituto Social Maria Esperança. O senhor tem 5 minutos. Bom dia, eu sou Moisés Rosa Pereira, sou uma pessoa negra, tenho cabelos crespo, um pouco calvo já, ficando careca, tenho 39 anos, sou servidor da Polícia Civil do Estado do Amazonas, pessoa com deficiência, tenho um diagnóstico de autismo, Asperger, também tenho formação, sou bacharel em Direito, e também sou médico com formação residência médica em psiquiatria, sou psiquiatra. E estou atualmente conselheiro estadual do direito da pessoa com deficiência no estado do Amazonas, uma função secundária que eu estou exercendo atualmente. E também tenho origem indígena, pertencendo aí ao povo Cariri, do Nordeste, e também origem Pancararu, lá do Nordeste. O meu posicionamento é em prol das pessoas hipervulneráveis, né? Então, eu venho falar sobre metas relacionadas a povos indígenas, pessoas com deficiências e povos idosos. A nossa Constituição Cidadã de 88 e a jurisprudência dos tribunais superiores, elas enxergam essa população como hipervulneráveis e determinam que a sociedade, todos os poderes atuem de forma pró-homem, esse grupo de pessoas. A gente tem que se deparado com o judiciário, às vezes, destoando dessa percepção jurídica e também do que a Constituição Cidadã determina. Qual é a meta? Que o Poder Judiciário, como um todo, passe a integrar na formação de novos juízes e servidores. A conexão caiu. Acredito que ele foi desconectado, né? Aparentemente ele saiu da reunião, Janaína, deve ter acontecido alguma intercorrência mesmo. A gente pode aguardar um minutinho para ver se ele volta, né? Se há mais alguém que queira fazer uso da palavra. Secretário de Gestão Estratégica, SGE, pode falar. Então, aproveitando aqui o local, para a gente rememorar a fala da doutora Elaine quanto à Meta 1. Ela explanou de forma bem assertiva as nossas dificuldades, pelo fato de já enfrentarmos um acesso amplo ao judiciário, o que tem ocasionado uma dificuldade sobrenatural no cumprimento da Meta 1. Então, ampliamos os nossos espaços de acesso à justiça, e isso, naturalmente, tem deixado os tribunais sobrecarregados com o cumprimento dessa meta. Mas aqui, a ideia é trazer para vocês as situações excepcionais. Há unidades em que nós temos um quantitativo de acervo muito baixo pela própria eficiência, né, da equipe, do juiz, dos servidores que atuam naquela unidade, e a Meta 1, ela vem sendo algo, de certa forma, inadequado para mensurar o tanto que essas unidades podem entregar para o judiciário, para a sociedade. E aí, como uma solução, assim como uma proposta de solução, a gente entende que a gente poderia
de certa forma, alinhar os objetivos da Meta 1 de julgamento com o de acervo. Então, aquela unidade que não consegue cumprir Meta 1, mas que tem um acervo enxuto, que já tem a possibilidade de entregar resultados por conta da capacidade de lidar com o seu acervo processual, que a gente trabalhe com uma cláusula de barreira na Meta 1, que seria, a sugestão, a taxa de congestionamento. Então, as unidades que não conseguem cumprir Meta 1 porque não tem acervo maduro suficiente para julgamento, devido ao reduzido acervo que tramita na unidade, que a gente possa olhar de forma diferenciada para essas unidades, fixando outro parâmetro de produtividade e desempenho, que poderia ser, inclusive, a taxa de congestionamento. Então, a gente garante que esse juiz, que esses servidores, eles não parem o julgamento, visando apenas estrategicamente cumprir meta no ano X e Y, como acaba ocorrendo em alguns tribunais, represamento de julgamento quando se atinge o percentual da meta, para que no ano posterior consiga novamente cumprir aquela meta. Então, a gente garante que toda a sociedade receba a entrega jurisdicional e, ao mesmo tempo, reconhece que aquela unidade também está dentro dos melhores parâmetros de produtividade, condicionando ao atingimento do congestionamento de, exemplo, 40%, enfim, uma definição de percentual que seria interessante para o judiciário estadual. Então, compartilhando com vocês essa situação de Meta 1, porque acredito que todos os tribunais tenham situações similares, em que unidades muito boas, muito efetivas, eficientes, acabam não conseguindo hoje compreender esse percentual, porque não tem acervo suficiente, maturação processual suficiente para o julgamento. Então, é isso. O colega retornou para vídeo, e eu vou repassar a palavra. Obrigada, doutora Verusca. A gente repassa a palavra, então, para o senhor Moisés Rosa Pereira, que é do Instituto Social Maria Esperança. Nós vamos manter o tempo dele que estava, ou renova os 5 minutos, Felipe? 3 minutos. Ok. Com a palavra, senhor Moisés. Bom dia. Dando continuidade, então vou falar especificamente das metas. Que seja estipulada uma meta para que todos os processos distribuídos que envolvam pessoa com deficiência, povos indígenas e idosos, eles sejam julgados mais processos do que os distribuídos. E 100% dos processos relacionados à pessoa com deficiência, povos indígenas e idosos, em tramitação nos últimos 3 anos, que ainda não foram julgados, que 100% desses processos sejam julgados. E com os que tramitam há 2 anos, 70%, e os que tramitam há 1 ano, no mínimo 50%. E que a gente tenha essa meta de que sempre se julgue mais processo relacionado a essas pessoas do que distribuído. Outra questão, a vara de execuções penais, prioridade na análise dos casos que envolvam presos, idosos, indígenas e pessoa com deficiência, e que o tribunal passe a garantir que essas pessoas que tenham deficiência psicossocial sejam de fato avaliados por médicos psiquiatras. A gente vive hoje uma realidade que botam médicos clínicos para se passar por psiquiatra e eles que avaliam e muitas vezes condutas totalmente inadequadas. Então, acho que essa meta é a fiscalização do tribunal com relação a essa questão. E a outra questão que a gente estava trazendo é a questão da inclusão. A gente tem as audiências dos tribunais, tanto as câmaras reunidas, os plenos. Muitos tribunais, principalmente na região amazônica, não estão praticando a inclusão. A gente não vê lá um tradutor em Libras, a gente não vê as medidas inclusivas. O sistema também de tramitação dos processos, eles não especificam os processos que estão tramitando de forma prioritária. Não tem a tarja de forma pública, a tarja ela é mais interna. Então, por controle social, a tarja tem que ser pública. E focar na formação dos servidores para que eles tenham essa percepção
de como são vista esse grupo de pessoas. São hipervulneráveis, é a visão jurídica, é a visão da jurisprudência, é a visão da Constituição. O Estado brasileiro ele é signatário de convenções internacionais relacionadas a povos indígenas, a pessoas com deficiência, a povos idosos, que essas convenções, de fato, sejam cumpridas, porque são parte da Constituição. Então, esse é o nosso posicionamento. Eu agradeço o espaço. Muito obrigada, senhor Moisés. Novamente, abrimos o espaço para que haja mais manifestações. Há alguém que queira fazer uso da palavra? Bom, não havendo manifestação oral, temos senhor Aureliano Dias. O senhor tem a palavra, manifestação de 5 minutos. Doutora, eu peço perdão que estou saindo de uma sala de audiência agora. Gostaria de agradecer a todos a presença aqui. A senhora pode iniciar já, doutora. Obrigado por essa abertura para a gente poder falar sobre os problemas que a gente vem enfrentando. E, doutora, para ser bem direto em relação ao ponto que eu gostaria de agradecer aqui, principalmente são os colegas que estão trazendo novas ideias para solucionar os problemas que nós sentimos, e é cotidiano isso. O meu principal ponto aqui, doutora, como vice-presidente da Comissão de Processo Penal da OAB, é trazer um ponto que afeta diretamente o Amazonas, em relação ao balcão virtual. Em relação a esse balcão virtual, infelizmente, ele não é acessível, interativo e de fácil acesso, o que vem trazendo uma dificuldade enorme, não só para a advocacia. E eu não falo isso apenas porque sou advogado, falo isso porque isso traz um problema para toda a sociedade como um todo. Traz um problema para os nossos clientes, que os nossos clientes são a população, são os cidadãos que estão ali precisando ter o seu problema resolvido. E, infelizmente, a implementação desse novo balcão virtual, ele vem trazendo uma dificuldade, ele constrói um muro, uma barreira entre o advogado que representa a população com o judiciário. Nesse aspecto, doutora, vale ressaltar que, infelizmente, devido à grande quantidade de golpes sendo utilizado como aquelas questões dos falsos advogados, fez com que o tribunal tomasse essa atitude de implementação de uma identificação. Entretanto, essa identificação no balcão virtual no estado do Amazonas é uma identificação que traz ali uma certa dificuldade até o atendimento. Antigamente se tratava em relação ao Google Meet, e pelo Google Meet era muito mais fácil e célere a solução desse problema. Com a implementação desse balcão virtual, ele traz consigo um controle muito maior em relação aos atendimentos, para que o tribunal possa ter ali um acesso às informações se foi solucionado os problemas ou não. E nós entendemos que o tribunal quer ter esse controle. Entretanto, esse controle excessivo em relação à solução do balcão virtual acaba, muito pelo contrário, atrapalhando com que ele seja solucionado de forma célere. Nós entendemos que quando alguém vai no tribunal despachar alguma situação, algum problema, não é realizado registro algum em relação àquele despacho. Então, nós não entendemos o porquê o balcão virtual também deveria haver esse registro. Ou seja, acaba ocasionando um prejuízo enorme em relação à celeridade. Nós temos relatos de colegas que estão há semanas tentando se comunicar com varas e, infelizmente, não conseguem. A gente já propôs isso perante a OAB já apresentou para o tribunal a volta do Google Meet, assim como já era anteriormente. E o Google Meet ele continua existindo como forma de solucionar nos interiores. Entretanto, na capital já foi extinto. Nós temos apenas o balcão virtual. E isso, doutora, traz para a gente um prejuízo enorme. E eu gostaria aqui de suplicar, de implorar que fossem abertos os olhos e analisados de forma com mais cautela, com carinho real, porque nós estamos com esse problema e não é de hoje. Se nós formos no Instagram do próprio tribunal e vermos ali quando anunciaram esse novo balcão virtual, a insatisfação, tiveram que bloquear os comentários tiveram que bloquear os comentários da postagem, porque nenhum advogado conseguia realizar o balcão virtual. Quando um colega entra, são cerca de 40
minutos para ser atendido, só que se passa no relógio mais de 3 horas e a gente não consegue solucionar o despacho inicial. Ou seja, se eu quiser despachar um processo hoje, eu não posso fazer mais nada, não posso me comprometer com outras situações porque eu não vou conseguir solucionar. Então, esse é o ponto principal que nós estamos sentindo dificuldades. Eu falo isso não só por mim, mas eu falo isso por toda uma sociedade em que a gente, como advogado, representa. Nós entendemos de forma clara qual é o sentido do tribunal fazer isso, mas infelizmente isso causa um prejuízo inenarrável para toda a advocacia. E eu vou abrir mão dos 54 segundos que me restam ainda, doutora. É apenas essa a minha ponderação. Muito obrigado. Muito obrigada pela participação. É válido ressaltar nesse momento que para participar do MIT era necessário uma inscrição prévia e as demais manifestações precisam ser inscritas. Serão respondidas uma a uma com a devida publicidade e transparência. Eu gostaria de convidar o Dr. Renato Alves Gomes, coordenador de gestão estratégica do Tribunal de Justiça do Tocantins, que fará, nesse momento, um arremate das manifestações. Bom dia novamente, já fiz minha autodescrição, então vou fazer aqui umas breves considerações finais. Quando nós olhamos as estatísticas, os dados do Poder Judiciário, a gente percebe que ano após ano a quantidade de processos que ingressam, eles aumentam. Então, os nossos desafios, eles aumentam ano após ano, e a gente não consegue aumentar a mão de obra na mesma proporção. Nós temos utilizado recursos de tecnologia para poder aumentar a produtividade, mas ainda assim a quantidade de processos que entram ano após ano, ela é gigantesca. Por isso é que ter estratégia na gestão desse acervo, ela é extremamente importante. E as metas nacionais, elas direcionam aquilo que os tribunais de todo o país vão priorizar, né? Dar unidade ao Poder Judiciário brasileiro, porque aí todos estão indo na mesma direção naquele ano. E cumprir essas metas mostra o compromisso do Judiciário com a melhoria contínua. Hoje, nós ouvimos uma série de sugestões e considerações muito interessantes e que elas sim precisam ser levadas ao CNJ, discutidas com os presidentes dos tribunais. Então, nós ouvimos ideias relacionadas a publicizar os casos de tribunal de júri envolvendo feminicídio, protegendo o conselho de sentença. Ouvimos elogios em relação a essa participação popular e o pedido para que ela seja ampliada ano após ano. Ouvimos sugestões relacionadas a ampliar a utilização de videoconferência, priorizar a população vulnerável e hipervulnerável, como os povos indígenas, pessoas com deficiências, idosos, inclusive ideias para que hajam metas específicas, priorizando o julgamento de processos que tenham sido distribuídos há pouco tempo em relação a esses grupos. Nós ouvimos ideias em relação à meta 1, tendo uma cláusula de barreira para essas unidades, que elas estão mais redondas, com um acervo que não está maduro para julgamento, que de fato é uma situação que acomete várias unidades judiciárias no Brasil inteiro. Ouvimos alguns relatos sobre balcão virtual. Enfim, nós recebemos uma série de sugestões e ideias que são muito válidas e, de fato, os tribunais precisam discutir. E por isso que esse momento dessa audiência pública, de ouvir as pessoas da sociedade, ouvir quem está comentando no chat do YouTube, quem fez a apresentação aqui, é importante para a gente. Por quê? Se tudo for prioridade dentro do Poder Judiciário, acaba que nada é prioridade. Então, as metas nacionais, elas são esse norte. Olha, esse ano é isso que vai ser priorizado, tá? E ouvir da sociedade o que ela considera mais essencial e colocar isso à mesa com o CNJ e com todos os tribunais vai nos ajudar a acertar mais a cada ano. Priorizar aquilo que para a sociedade é importante a cada ano. Então, eu quero agradecer aqui a participação e a consideração de todos. Todas essas perguntas que foram feitas, a gente vai fazer devido encaminhamento, e todas essas observações que foram feitas aqui, elas vão ser levadas para a discussão no âmbito maior,
Então, Felipe, Janaína, agradeço, eram essas considerações finais que nós tínhamos que fazer para não se delongar demais, e agradecer a todos que se manifestaram. Realmente foram manifestações muito interessantes e muito importantes, e coisas que nós que trabalhamos no dia a dia, às vezes a gente não percebe. Então, foi muito válida todas essas considerações. Quero agradecer a cada um de vocês que se manifestaram aqui. Muito obrigada, Renato. Realmente foram aproximadamente aí 200 manifestações, tá? É importante ressaltar que nós vamos aprimorar esses instrumentos de gestão participativa e democrática e salientar mais uma vez que todas as respostas serão publicadas nos sites e enviadas para os e-mails. Desta forma, agradecemos mais uma vez a participação de todos e todas. Esta audiência pública está encerrada. Desejo a continuação de um excelente dia.